Para todo mistério, teoricamente, existe uma explicação. Todo objeto veio um dia de algum lugar, pertenceu a alguém. Nossa missão como detetives da história é chegar nas versões reais. Em casos de norte a sul do Brasil, vamos mergulhar em universos estranhos, períodos nebulosos da história. E não sairemos de mãos vazias. Os detetives da história hoje revisitam 2 episódios que marcaram o passado do Brasil e do mundo, levantando fatos, investigando documentos e descobrindo o real significado de objetos que pertencem a pessoas comuns como você. André Guerreiro, detetive da história, vive um desafio e tanto. Descobrir se o antigo par de óculos pode ter sido do cangaceiro mais temido de todos os tempos, Virgulino Lampião. Renata Imbriani, detetive da história, seguirá as pistas de uma pequena bandeja de prata guardada há gerações, que pode ter sido presente do imperador Dom Pedro I para um fiel seguidor. O primeiro caso de hoje nos leva ao polêmico, porém fascinante universo do cangaço. Um par de óculos em posse de um morador de Serra Talhada poderia ter pertencido ao líder cangaceiro mais famoso de todos os tempos, o lendário Lampião. Eu sou André Guerreiro, detetive da história, e pretendo descobrir a real origem desse par de óculos. No início do século XX, parte do Nordeste brasileiro foi assolado por um aterrorizante movimento de banditismo chamado cangaço. Os cangaceiros despertavam medo nos fazendeiros e famílias ricas da região. Deixavam um rastro de terror por onde passavam. A partir de 1922, o cangaceiro conhecido como Lampião passou a escrever com muito sangue uma história de conquistas e de violência. Ele criou em torno de si um mito que estampou manchetes de jornais do Brasil e do exterior. Lampião e seu bando escaparam de diversas operações da polícia na tentativa de capturá-los. E apesar de ter semeado a morte e o pavor, Lampião desperta até hoje a admiração do povo nordestino, por sua bravura e generosidade com os mais pobres. Estou em Serra Talhada, cidade natal de Lampião. Vou ao encontro de Tarcísio Rodrigues, funcionário da Casa de Cultura da cidade. A instituição recebeu de uma família doadora um par de óculos que, segundo conta a lenda, Lampião teria esquecido na casa de alguém. Tarcísio tem uma pergunta para fazer. Seriam os óculos que a Casa de Cultura de Serra Talhada guarda como relíquia um legado do cangaceiro mais famoso de todos os tempos? Lampião é o filho, não vou dizer o mais ilustre, mas o filho mais conhecido de Serra Talhada. Não se conta a história desse país sem falar em Virgulino, principalmente a história do Nordeste. E por que você me chamou aqui, seu Tarcísio? Indumentárias sobre o cangaço são raríssimos. E nós recebemos, há alguns anos atrás, um utensílio aí que eu quero que você veja. E apesar da gente acreditar que ele seja real, seja ele realmente pertenceu ao rei do cangaço, a gente ficou meio na dúvida. Então a gente apelou para os detetives da história para tentar desembaraçar, desvendar essa história. Vamos ver esse objeto? Aqui o objeto que vem tirando nosso sono, pelo menos até você desvendar alguma coisa. Apenas sabe-se que foi de uma família de coiteiros, foram os descendentes, os filhos e netos de um coiteiro, que deixou aqui dizendo que esse par de óculos tinha sido esquecido por Virgulino lá. O que são coiteiros? Era o nome dado a quem dava apoio e abrigo aos cangaceiros, em troca de proteção, às vezes apoio financeiro também, que eram sempre pessoas muito pobres. Nós guardamos ele como uma relíquia, uma verdadeira relíquia, até que se prova ao contrário. Existe uma necessidade muito grande que esse mistério seja desvendado e nós estamos passando isso para a mão de vocês. Posso ver os óculos? Pode. Será que não foi visto através dessas lentes, né, Tarcísio? Exatamente. Imaginar que o lendário Lampião talvez tenha visto o mundo através desses óculos, e mesmo que não tenha pertencido a ele, com certeza tem muita história por trás dessas lentes, não tem? Poderia tirar umas fotos dele? Ou então eu vou à caça de Virgulino. Vai lá, meu filho.
Boa sorte com a tua pesquisa, a gente está aqui esperando o resultado. Muito obrigado, Tarcísio. Até a volta. Boa sorte mesmo. Muito obrigado. É impossível localizar o coiteiro de Lampião que teria doado os óculos à Casa de Cultura. Uma pista a menos a ser seguida. Então preciso me concentrar no objeto em si, saber mais sobre ele. O primeiro passo para tentar começar a desvendar de quem seriam os óculos de Tarcísio é ir até um especialista em óculos. E como não podemos tirá-lo da cidade, vou até a ótica do Sr. João, que trabalha como ótico desde 1970, o mais antigo de Serra Talhada. João da Ótica? É. É o senhor? Sou eu mesmo. Falou de ótica, todos me dizem, vá falar com o João da Ótica, vá falar com o João da Ótica. Então eu queria desvendar as histórias por trás desse óculos, então eu gostaria que o senhor analisasse. Quantos anos o senhor acha que esses óculos têm? Ele tem mais de 80 anos. Isso é importado. Agora, devido à idade e o tempo, não dá nem para ver assim, precisamente a marca. Então esses óculos eram coisa fina, alta qualidade, né? É um material de primeira, tá entendendo? E a lente também é cristal. E essa solda aqui nessa haste? Essa solda. Isso é uma solda de ouro. Pois é, para rachar no meio da haste assim é porque esse óculos viveu, no mínimo, grandes emoções, né? Então são óculos suficientemente resistentes para acompanhar a vida de uma pessoa. Exatamente. E essas hastes aqui eram comuns na época, essas hastes que fixavam tanto em volta da orelha? Isso aqui é porque a armação é tão leve que essa curvatura aqui vai ajudar para que ele fixe bem no rosto. Então essa lente não tem grau, João? Não tem grau, não. Você entendeu? Ela não tem grau, ela é plana, só para descanso e proteção. João, depois dessa análise detalhada que você fez, a gente poderia afirmar que estes óculos aqui pertenceram ao Virgulino? Devido à história dele, pode sim. Tem uma possibilidade dele ter passado por ele. Obrigado. Tá, tudo Tchau, boa tarde. Bom, da conversa com o João saio com algumas pistas. 1. As lentes não têm grau. 2. As hastes sofreram vários impactos, provavelmente frutos de uma vida agitada. 3. Os óculos são bastante antigos. As marcas do fabricante foram apagadas pelo tempo. Preciso agora me aprofundar na história de Lampião e seu bando. E para isso vou viajar até o lugar onde o reinado de Lampião começou, o interior do sertão nordestino. Mas cangaceiros como eles não costumavam deixar rastros. Que pistas ainda estarão escondidas por lá? E enquanto André começa a desbravar o sertão nordestino, eu vou ao encontro de Dona Belinha, uma senhora de 86 anos, moradora ilustre da cidade. Quero saber se a salva de prata que está em sua família há várias gerações pode ter sido um presente de Dom Pedro I para o trisavô de seu marido. Renata, esta é uma peça muito interessante porque ela tem mais de 100 anos. Queria que você visse por que ela tem um AR aqui na borda. A quem pertenceu essa salva originalmente, Dona Belinha? Originalmente, esta salva pertenceu a um trisavô de meu marido, Miguel de Godoy Moreira e Costa. E ele é daqui de Guaratinguetá? Não, ele vivia em Pindamonhangaba. Miguel de Godoy Moreira e Costa, é isso? Isso. E aqui tem mesmo um AR. Agora, a senhora me deu um ótimo caso. E eu vou resolver para a senhora. Você vai ter que verificar, já que você é detetive da história. Não teve jeito de convencer Dona Belinha a levar a salva comigo. Ela tem um ciúme dessa salva. Então, para fazer a minha investigação, eu vou registrar com fotos. Ainda bem que a Dona Belinha me falou sobre essas iniciais aqui, MGMC, porque quase não dá para ver. Miguel de Godoy Moreira e Costa. Essa peça é tão antiga que tá bem desgastada as iniciais aqui. Mas quem pode ter sido Miguel de Godoy? Que conexões ele teria com Dom Pedro I para ter sido presenteado por ele? Preciso descobrir um pouco mais sobre sua biografia. Dom Pedro I é tido como um grande herói da independência do Brasil. Chegou por aqui aos 9 anos de idade, em 1808, quando a família real portuguesa se transfere para a colônia. Napoleão Bonaparte havia invadido Portugal. Mais tarde, como príncipe regente do Brasil, enfrentou a coroa portuguesa, que exigia sua volta imediata à Europa. É que o Brasil vinha dando claros sinais de resistência às medidas restritivas que vinham de lá. Portugal temia a independência do Brasil.
Encontrei aqui uma série de livros. Genealogia Paulistana. Esses livros falam sobre as principais famílias do estado de São Paulo. Agora é procurar os Godoy. A pesquisa me revelou que Miguel de Godoy era natural de Pindamonhangaba e, de fato, esteve relacionado com Dom Pedro I. E mais, ele teria estado presente no momento do grito da independência, como parte da guarda de honra do príncipe. Mas o que exatamente foi a guarda de honra? E qual teria sido a real importância dos Godoy de Pinda nesse contexto? E que relação tudo isso pode ter com uma salva de prata? Pindamonhangaba é o meu próximo destino. O prestígio de Dom Pedro I estava em baixa nos meses que antecederam a independência do Brasil. Alguns dos seus poucos aliados vieram daqui, do Vale do Paraíba. Dom Pedro precisava se aliar às elites brasileiras para recuperar sua popularidade e prestígio. Ao mesmo tempo, Portugal continuava exigindo sua volta à Europa e passou a ameaçar o Brasil com uma ação militar, caso ele não voltasse. Então, em 7 de setembro de 1922, Dom Pedro decide proclamar a independência do Brasil. Esta seria a única maneira de agradar as elites locais, que ansiavam pela independência econômica do Brasil e deixar de ser príncipe regente submetido às leis da coroa. E junto ao Riacho do Ipiranga, em São Paulo, ele proferiu o famoso grito Independência ou Morte. Será que Miguel estava mesmo presente nesta hora? Será que seu papel ali era representar os interesses das elites do Vale do Paraíba? E de que atos essas elites seriam capazes para garantir uma fatia do poder e prestígio no Brasil independente? Uma pequena bandeja de prata que pode ligar o passado da família de Dona Belinha ao então príncipe Dom Pedro I, o grande herói da independência do Brasil. Um par de óculos que pode ter sido testemunha dos muitos saques e batalhas comandadas pelo lendário Lampião, um dos bandidos mais temidos da história do Brasil. Um herói e um bandido, dois mitos e muitas histórias a serem reveladas pelos detetives da história. Enquanto Renata segue as pistas de Miguel de Godoy em Pindamonhangaba, eu me aventuro pelo sertão nordestino. Mas o que vejo é bem diferente do Nordeste de Lampião. No interior, nas caatingas, onde notam os cactos, os chique-chiques, os juazeiros e outras espécies rijas e ásperas da flora desértica. No início do século passado, o isolamento e a miséria da região eram condições perfeitas para o surgimento de movimentos como o cangaço. Mas hoje o cenário é bastante diferente. No lugar do jegue, meio de transporte oficial da caatinga daqueles tempos, vou de mototáxi, seu substituto moderno. Vou encontrar Luizão, neto de Zé Saturnino, um sargento que viveu na mesma época de Lampião e um dos seus principais inimigos. Aqui, André, eu marquei com você que aqui foi onde nasceu Zé Saturnino da Pedreira. É o meu avô, o primeiro inimigo de Lampião. Eles eram amigos na infância, se tornaram inimigos e entraram na história até hoje. Tá, aqui foi a casa onde ele nasceu, então? Aqui foi a casa onde ele nasceu. Ele nasceu aqui e uma vez Lampião cercou, aqui pensando que ele estava em casa, já em plena confusão, e ele não estava e foi uns 4 horas de tiroteio. Então, na infância, teu avô e Lampião saíam brincando aqui por essas terras? Eram amigos, a família toda. Anos depois, Lampião chegou aqui, dando tiro, já tinha, tentando acertar teu avô aqui dentro. Tentando, pensando que ele estava em casa e não estava. Quem estava era... Tinha outras pessoas, inclusive, combatendo. Olha, vem aqui. Tinha muita marca de bala. Por exemplo, isso aqui é uma marca de bala. Aqui é outra, tá vendo? Aqui, ó. Isso foi um tiro muito grande, esse era um do mais perto. Esse aqui devia ser o Lampião. Rapaz, isso aqui é... Esse aqui furou mais que o outro. Agora nós vamos lá. O Lampião nasceu, para você ver a diferença de onde nasceu, que eles eram amigos. Vamos lá. Vamos lá. Conhecer a vizinhança. Olha, aqui foi, nessa pedra onde houve o primeiro combate entre meu avô e Lampião. E daí por diante foi só de desacordo. Luizão me conta que as perseguições duraram 16 anos e começaram ainda na adolescência. A tropa do sargento Saturnino tinha mais de 200 homens e mesmo assim ele nunca capturou Lampião.
Era um querendo pegar o outro. Aqui na Caatinga. Na Caatinga, onde desse, sabia que um estava e ia lá. Não, tá ali no Ceará, ele ia. Saturnino e seus soldados eram parte da Volante de Pernambuco. As Volantes foram forças especiais criadas pela polícia para combater o cangaço. Comandadas por policiais de carreira, mas formadas por soldados temporários e com métodos de atuação bem parecidos com dos próprios cangaceiros. Luizão, nessa época de gato e rato com seu avô, com Zé Saturnino, o Lampião já usava óculos? Não, pelo que eu sei, não. Teu avô contava essas histórias? Contava. Da vaidade do Muito vaidoso. Inclusive, você vê as fotos da época, você vê que era uma pessoa do mato, sofrido, mas tudo arrumado. No hostil ambiente da Caatinga, Lampião e seus comparsas eram cuidadosos com a aparência e ficaram famosos por isso. E a partir de um determinado momento, passaram também a usar óculos. Seria também por vaidade? Existem várias versões para os óculos. Uma delas diz que um espinho teria ferido o olho de Lampião durante uma noite de amor com Maria Bonita na Caatinga, culminando com a perda da visão. E que depois seus companheiros teriam aderido ao acessório por modismo ou devoção ao líder. Será? Luizão me mostra também a casa onde Lampião nasceu, hoje reerguida. Sentado aqui, percebo que sua herança é muito viva. Muito sangue foi derramado por esse sertão afora. E talvez eu tenha em mãos um objeto pessoal do principal responsável por esse capítulo da história. Mas até agora não posso provar a ligação dos óculos de Tarcísio com Lampião. Nem sequer sei por que Lampião usava óculos. Lampião é de fato um personagem instigante. E o mais incrível é imaginar que, apesar dos seus crimes, o povo nordestino o vê como uma espécie de herói dos flagelados pela seca e pela miséria. E ainda era vaidoso. André ainda tem um longo caminho pela frente. Eu estou em Pindamonhangaba, cidade natal de Miguel de Godói. Teoricamente, Dom Pedro I teria lhe presenteado com uma salva de prata, que hoje é parte do acervo familiar de Dona Belinha. Já sei que Miguel pode ter sido parte da guarda de honra que acompanhava o príncipe no ato da proclamação da independência. Mas afinal, o que era a guarda de honra? E quem foi Miguel de Godói? Vim ao encontro de Paulo Tarcísio, diretor de patrimônio do Museu Histórico de Pinda. Ele certamente terá algo a dizer sobre os Godói. Mas ele me leva até uma igreja da cidade. Eu esperava por uma visita a um museu histórico. Eu quero mostrar para você, então, onde foram sepultados os companheiros, né, de viagem de Dom Pedro I, que, aliás, quando passou de ida para São Paulo, era o príncipe Dom Pedro. Quando voltou, ele já voltou já na condição de quase imperador. Aqui, ó. Miguel de Godói Moreira, o primeiro da lista. Você veja que o sobrenome Godói vem muitas vezes acompanhado do Moreira, né? Bueno também é um nome que vem sempre associado à família, né? Então, Renato, você veja que, olhando essa lista, você já vai encontrar muita gente da família Godói, né? Manuel da Costa Paes Leme Godói. Interessante reparar nesse sobrenome Paes Leme, que está sempre associado aos grandes sertanistas, né, aqui da região. Paulo, eles estão todos enterrados aqui? Era um costume da época? Aquelas pessoas que pertenciam a famílias que sempre estavam contribuindo com as obras da paróquia. Então, Paulo, essas 10 pessoas pertencem a um seleto grupo que foi testemunha ocular da independência do Brasil. Exatamente. Esses 10 primeiros estiveram presentes não só no momento chamado momento do Grito de Ipiranga, mas viajaram junto com o príncipe. Já era guarda de honra e acompanharam o príncipe subindo até São Paulo e estiveram presentes lá naquela tarde do dia 7 de setembro de 1822. Paulo me revela que a guarda tinha basicamente 2 funções: proteger o regente e apoiá-lo politicamente. Ele me diz que Pinda tinha o maior número de integrantes da guarda de honra e que isso comprova a importância da cidade e do Vale do Paraíba na época. Ele confirma a minha hipótese de que os jovens integrantes desta guarda representavam os ideais de uma elite interessada na independência.
Paulo, se uma das funções da guarda de honra era prestar apoio político a Dom Pedro I, eu posso deduzir que a família dos Godoy era uma família muito influente aqui na época, né? Muito influente, não só na vila, como também em toda a região. Essa é a nossa salva, Paulo. A dona Belinha, que me chamou para essa investigação, ela me pediu para ficar atenta a essas iniciais aqui, ó, AR, tá vendo? Ela disse que poderia significar Alteza Real, ó. É bem claro, AR. Agora, se era esse o timbre, né, que o príncipe usava, eu não sei. Ou seja, não dá para concluir, né? Não dá para concluir. Incrível! Então o trisavô do marido de Dona Belinha, Miguel de Godoy, não apenas servia a Dom Pedro I, como também esteve presente no ato da proclamação da independência. Preciso agora me concentrar numa investigação minuciosa das pistas que estão na salva, nas inscrições, no design da peça. Não me restam dúvidas sobre a vida de Miguel de Godoy, sua importância histórica e a sua ligação com Pedro I. Mas e a salva? Será que de fato foi um presente dado pelo príncipe? E para seguir estas pistas, vim para o Rio de Janeiro. Juarez Guerra é especialista em detalhes de tesouros históricos. Ele trabalha na Reserva Técnica do Museu Histórico Nacional. Duvido que ele nunca tenha visto inscrições como a da salva de Dona Belinha. Juarez? Oi? Renata, detetives da história. Trata-se de uma salva de prata. Pertenceu ao trisavô do esposo de Dona Belinha, que mora em Guaratinguetá. Sim. Ele disse que essa salva é de Miguel de Godoy Moreira e Costa. Está na guarda de honra de Dom Pedro. A minha dúvida é, essa salva poderia ter sido dada a Miguel de Godoy por Dom Pedro? Eu tenho pouquíssimas pistas, ó, Juarez. Deixa eu aumentar aqui, ó. Esse timbre é uma delas aqui. Eu vou aproximar. Tá vendo, ó, Juarez? Um AR timbrado aqui. Poderia ser Alteza Real? Não, certamente não seria, porque, na verdade, esses timbres, né, são as marcas dos prateiros. Né? Então, são essas marcas que garantem a origem, né, e a autenticidade do objeto. São chamados contrastes ou provas. E você já havia visto esse AR dessa forma, não? Desta forma, não. Em reserva losangular, como aparecem as duas, não. Inclusive, tem pratas do Rio de Janeiro que aparecem AR, mas de forma diferente, não dentro dessa reserva losangular. Essa salva poderia ter sido um presente de Dom Pedro a Miguel de Godoy? Até poderia, né? Mas não há nada que comprove, né, que realmente tenha sido um presente de Dom Pedro, né, a ele. Aqui, ó, Juarez, tem também, que quase não dá para ver porque foi muito Está muito desgastado. Está muito desgastado o centro. Mas aqui tem as iniciais MG, MC. Sim, esse é o monograma. O que nós podemos afirmar é que esta peça realmente pertenceu a Miguel de Godoy. E era muito comum que todos os nobres, né, tivessem o seu monograma, tanto em porcelana quanto em prataria. Ele me diz que as salvas eram usadas como provadores, ou seja, nelas eram servidas amostras da bebida e da comida que os monarcas estavam prestes a consumir. Então a salva de Dona Belinha pode, além de tudo, ter tido uma função importantíssima. Pode ter livrado Dom Pedro I de um possível conspirador que pretendia envenená-lo. Uma suposição bastante real, já que muitos personagens da história, sobretudo reis, imperadores e chefes de Estado, morreram envenenados. A figura de um provador na comitiva de Dom Pedro faz todo sentido. Entretanto, ele foi categórico ao afirmar que a inscrição AR é definitivamente a marca do prateiro, o que não descarta a possibilidade de ter sido um presente para Miguel, sim, já que suas iniciais estão na salva. São muitas suposições. Preciso chegar nos fatos. Mas como? Miguel de Godoy pode ter evitado a morte do futuro imperador do Brasil?
A independência do Brasil, Dom Pedro I e seus apoiadores da Guarda de Honra compõem o contexto histórico que Renata Imbriani está tentando desvendar. Miguel de Godoy, dono da salva de prata de Dona Belinha, de fato esteve relacionado a Dom Pedro. Mas Renata ainda não pode provar que a bandeja tenha sido um presente do imperador. Eu também não posso concluir nada. Lampião é um personagem mítico, por isso as histórias sobre ele são muitas, inclusive sobre como ele teria ficado cego. E se era de fato cego, por que precisaria usar óculos com lentes de cristal transparentes? Por isso decidi ir até São Paulo. Aqui mora Amaury, um dos maiores especialistas da história de Lampião, já que há 61 anos ele se dedica às pesquisas sobre o cangaço. Estou ansioso para ouvir a sua versão sobre a cegueira de Lampião. Nós temos aqui, na região de São Paulo, 5 milhões de nordestinos. Então, eu aproveito muito isso porque, embora tenha viajado 63 vezes lá para o sertão, não é necessário. Aqui mesmo eu teria elementos para pesquisar o assunto. Isso aqui eu mandei fazer uma cópia pelo pessoal que fazia armas para punhais aí para os cangaceiros. Aqui é para furar. Era uma técnica que os cangaceiros tinham e que a polícia também usava para sangrar o indivíduo. Sangrar, enfiar. Aqui, né? Nessa batedeira. Exatamente. É chamado punhal? É. Não, isso daqui é todo e não tem obstáculo ósseo, então aquilo vai lá embaixo. Amaury me diz ainda que Lampião e seu bando costumavam invadir cidades e vilarejos em busca de comida, dinheiro e apoio. Quando bem recebidos, ele promovia bailes animados com música, dança e distribuição de esmolas. Mas, por outro lado, quando o bando não conseguia apoio na cidade, Lampião era impiedoso. Chegou a exterminar famílias inteiras. Ele me revela também como Lampião ficou cego de um olho. Agosto de 1925, nessa ocasião, Lampião deu vários tiroteios e quando ele estava na Baixa do Juá, o irmão dele, Livino, foi baleado. Para evitar que a volante pegasse Livino, Lampião e mais alguns cangaceiros ficaram entretendo, ficaram enfrentando a volante para evitar que seguisse o baleado. Só que Lampião deitou-se próximo a uma moita de quipá. A bala acertou na moita de quipá e um dos espinhos, um dos acúlios, desprendeu-se e foi na vista direita de Lampião. Mas a partir dessa data, Lampião passou a usar óculos. Fazendo brincadeira, ele dizia: eu não preciso de 2 olhos. Na hora de atirar, eu tenho que fechar um, quer dizer, um olho, para mim está suficiente, 2 é luxo. Sim, e é muito interessante, André, que no grupo, depois que Lampião começou a usar óculos, outros cangaceiros que não tinham problema algum de vista passaram a usar para imitar o chefe. Fez moda. Fez moda. Lampião era o manequim do cangaço. Amaury me conta que em março de 1926, Lampião foi fotografado em Juazeiro usando um par de óculos sem grau. E que, segundo o próprio cangaceiro, o objetivo seria esconder o defeito do olho direito. Mas, na verdade, não escondia, já que as lentes eram de cristal transparente. Ele me diz também que, muito provavelmente, Lampião usou diversos óculos diferentes. Afinal, era procurado por 7 estados e vivia em meio a tiroteios. Existem muitas possibilidades de que ele pode ter usado esse óculos. Agora, sempre fica aquela dúvida da origem. Agora, que ele usava um similar, não há dúvida. Fiquei bastante impressionado com as informações de Amaury, mas ainda não posso concluir nada a respeito dos óculos. Ele me recomendou que voltasse à Serra Talhada para conversar com Anil Domar, mais um dos estudiosos da vida de Lampião. Talvez ele possa me apontar um caminho. O que eu preciso te mostrar é o foco da minha investigação. Eu preciso saber mais desse objeto aqui, Domar. Se esses óculos, de fato, pertenceram ao Lampião. Eu não posso
dar uma opinião a respeito desses óculos, porque eu precisaria saber se esse material, se a parte metálica dos óculos é ou não de ouro. Ele só usaria óculos de ouro? Ele só usava óculos de ouro. Então, fora de cogitação, se não for de ouro, pertencer a Lampião. Agora, com certeza ele tinha diversos óculos reserva, né, para tantas batalhas no meio da Caatinga, ele tinha que estar equipado. Sem dúvida nenhuma, ele tinha vários óculos. Ora, um homem na vaidade de Lampião, ele jamais iria ter apenas um par de óculos. Agora, Domar, se ele tinha diversos pares de óculos, porque ele andava pela Caatinga escondido, todos esses óculos seriam de ouro? Todos seriam de ouro. Ele tinha muito mais óculos escuros do que óculos claros. Entenda bem, ele ficava o tempo todinho, ele passava o dia todinho utilizando óculos escuros. Os óculos de lentes claras eram somente por enfeite mesmo, vaidade, não eram de graus. Se você encontrar algum grau nesses óculos, então já é uma pista de que ele não pertencia a Lampião. Mas que personagem, Domar. Quanto mais se investiga, mais história aparece, né? Muitos mistérios. Muitos mistérios. Meu próximo passo agora é descobrir se esses óculos são de ouro ou não. Muito obrigado, viu, Domar? Nada. Obrigado com as ordens. Tchau, tchau. Ao contrário do Amauri, Anildomar acredita que o rei do cangaço usava óculos não por proteção, mas apenas por vaidade. Amauri afirma que eles realmente não teriam grau algum. Anildomar diz que Lampião só usaria óculos de ouro. Então, somando as informações, só me resta saber se são ou não de ouro. Mas como vou descobrir isso aqui em Serra Talhada? Enquanto um par de óculos que pode ou não ser de ouro tira o sono do André, sigo tentando descobrir as origens de uma salva de prata. Minhas certezas. Miguel de Godoy era parte da guarda de honra e é o verdadeiro dono da salva de Dona Belinha. A inscrição AR na salva não significa alteza real, e sim a marca do fabricante. Minhas dúvidas. 1. Era um costume do príncipe presentear com salvas? 2. Poderia um jovem emergente do Vale do Paraíba ter sido um provador de comidas do príncipe? 3. Qual seria a verdadeira relação entre Dom Pedro e Miguel de Godoy? Minha única chance de conseguir essas respostas é indo para São Paulo, até o Museu da Independência. A pessoa mais indicada para analisar a salva é a Cecília Lorenzini, especialista em independência do Brasil e professora titular do museu. Professora Cecília? Sim. Renata Imbriani, detetive da história. Como está? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Muito bem. Então é uma salva de prata que está em poder da Dona Belinha, em Guaratinguetá, e pertence à família do esposo dela, que já faleceu. O trisavô do esposo dela disse que ganhou essa salva de prata de Dom Pedro I. O que a senhora pode me falar sobre ela? Bem, na época era muito comum realmente haver essa troca de dádivas, vamos dizer assim, não é? Quando alguém prestava um serviço importante para, no caso, o príncipe Dom Pedro, né? Ele usava dessa estratégia de agraciar ou com título, ou com uma isenção, ou então com um presente. A salva de prata pode ser vista como um objeto, como recompensa ou como lembrança de um momento muito particular da passagem de Dom Pedro pelo Vale do Paraíba, né? A simplicidade dessa salva, ela pode revelar alguma coisa a mais sobre a relação entre Miguel de Godoy e o príncipe? Ela pode revelar que, apesar da importância do personagem para o Dom Pedro naquele momento, posteriormente ele não galgou cargos importantes na corte, até porque era uma maneira dele conceder um espaço de prestígio, né, para pessoas que eram, vamos dizer assim, muito práticas no seu dia a dia, quer dizer, eram realmente fazendeiros, eram homens de negócio, mas eram, antes de tudo, pessoas que estavam enriquecendo e que queriam seu espaço ao lado do poder. Sei também que é provável, sim, que Dom Pedro tenha querido agradar seus apoiadores no Vale do Paraíba, presenteando-os com salvas de prata como a da Dona Belinha.
Também sei que, como Dom Pedro precisava de apoio urgente, ele concedia espaço na guarda de honra para pessoas que estavam enriquecendo, como fazendeiros e negociantes, que desejavam estar ao lado do poder. Então posso concluir que Miguel não teria sido um provador de comidas como cheguei a imaginar. E segundo a Cecília, podemos concluir também que, como ele não galgou patentes oficiais, a salva de Dona Belinha seria exatamente do modelo que um civil como ele receberia como presente. Mas parece que a Cecília tem uma prova final da relação entre Miguel e Dom Pedro, aqui mesmo no museu. Parece que finalmente estou muito perto de um veredito. Parece que Renata está a apenas uma prova do veredito sobre a salva de prata de Dona Belinha. Tudo indica que ela pode sim ter sido um presente de Dom Pedro para Miguel de Godoy. Que informação misteriosa é essa, que poderá colocar um ponto final na investigação? Eu também estou muito perto de um parecer sobre os óculos de Tarcísio. Já reuni elementos suficientes para acreditar que ele pertenceu ao cangaceiro mais temido do sertão, Virgulino Lampião. Mas me falta um teste final. Saber se eles são ou não de ouro. Para mim é fundamental ter um parecer técnico, uma análise do material. Levar os óculos até um grande laboratório da capital está fora de cogitação. Uma opção mais rudimentar, mas que talvez resolvesse, seria encontrar um ourives por aqui. Depois de perguntar pela cidade, encontrei André, um dos poucos ourives ainda em atividade aqui em Serra Talhada. Essa é minha cartada final. Eu trouxe esses óculos aqui, André, para você analisar para mim. Que metal é esse? É um teste aqui bem simples, né? Para eliminar alguns metais. Por exemplo, o ouro, a prata, o cobre. A gente pode ir eliminando para ter uma ideia de que metal seja. Você quer que eu teste? Vamos lá, vamos fazer. De uma maneira bem rústica, mas eficaz, André vai testando os metais à minha frente. Ele recolhe amostras de prata, ouro 18 e do material dos óculos numa pedra. Uma mistura de ácidos vai reagir com as amostras. Se as manchas douradas não desaparecerem com a reação, está comprovado. O metal é ouro. Esse é um momento decisivo para mim. O Tarcísio me permitiu que eu trouxesse pela última vez os óculos e, por diversas fontes, eu soube que o Lampião só usava óculos de ouro, então eu estou aqui torcendo para que o teste dê positivo. Se for ouro, realmente vai ficar na pedra do mesmo jeito. Aqui, ó. Você pode até ver, ó. Não aconteceu nada. Deu positivo aqui, ó. Ouro 18, com certeza. Em seguida, a gente vai passar na prata. Acontece essa reação, ó. Forma-se uma leve natazinha de prata. Prata, não sei se você pode ver a reação. Cria essa textura leitosa, isso, a textura né? leitosa por cima. Então agora vamos para o teste final. Teste final. Aí, ó, veja bem como ficou a marca ainda. Mais claro que o ouro 18 um pouquinho, mas ainda ficou a marca, quer dizer que é ouro. É ouro? É ouro, tem bastante ouro. E você acha o óculos é de ouro ou ele é banhado a ouro? Não, o óculos ele é em ouro. Ele é em ouro? Ele é em ouro, não seja ser banhado não. Se fosse banhado, ele com o tempo sumiria. Pô, André, então tá tirando a prova, realmente é ouro. Você pode ter certeza absoluta. Agora eu vou correndo para a Casa da Cultura devolver esses óculos que o Tarcísio deve estar aflito. Obrigado, viu? Obrigado, hein? Tchau, gente. Obrigado. Após uma análise para lá de inusitada, sai o veredito de André. Os óculos são de ouro. Não vejo a hora de contar tudo que eu descobri para o Tarcísio. Através de um objeto, eu pude mergulhar em uma página incrível da história do Brasil. Lampião foi muito habilidoso ao encarnar uma figura mítica que até hoje mora no imaginário brasileiro. Bandido, herói, saqueador, religioso, vaidoso, cruel, muitos adjetivos podem ser atribuídos a ele. O fato é que, por suas andanças pela Caatinga, ele pode sim ter usado o par de óculos que hoje mora na Casa de Cultura de Serra Talhada. Isso porque eles não têm grau, têm marcas que denunciam que seu dono teve uma vida bastante agitada e sua idade regula com o episódio do espinho de Quipá que cegou o Lampião. E o mais importante, a peça que faltava para solucionar o caso. Eles são de ouro, como era da exigência de Lampião. Tarcísio? Opa! Tudo bem? Estou de volta. Como foi? Você tinha toda a razão quanto ao sono que eu ia perder. Eu lhe falei, eu perdi meu sono, passei para a tua Agora bola, foi minha agora vez, é sua né? vez de perder o sono. Mas tem boas notícias aí? Tem, eu levantei uma série de coisas interessantes. Os óculos realmente são antigos, eles têm pelo menos 80 anos, são feitos de um material que ao mesmo tempo é muito leve e muito resistente.
o que quer dizer que são óculos de ótima qualidade que foram escolhidos a dedo. A lente, uma lente de cristal plano, o que quer dizer que não tem grau. Vocês têm uma relíquia aqui em mãos, para ser muito bem guardada na Casa da Cultura e para ser exibida para todos os visitantes. É um motivo de orgulho para todos que moram aqui em Serra Talhada. Eu quero te agradecer muito porque, querendo ou não, já pelo menos já caminhamos, já desvendamos um bocado do mistério. Já podemos ter um pouco a certeza de que estamos expondo uma relíquia do nosso rei do cangaço, né? E agora Tarcísio já pode identificar o par de óculos como mais um precioso objeto do personagem mais lendário da história do Nordeste. Inacreditável! Então, de fato, os óculos do Museu de Serra Talhada foram de Lampião. André acaba de encerrar mais uma investigação de sucesso dos detetives da história. E eu já não estou contendo a ansiedade diante da tal prova misteriosa que Cecília parece ter guardado para o final. Ela já me convenceu de que a salva de Dona Belinha possui todas as características de um possível presente de Dom Pedro I para um civil como Miguel de Godoy, por ter presenciado o momento exato do grito da independência às margens do Ipiranga. Sim, era um costume do monarca presentear seus apoiadores com salvas, e Miguel fez parte da guarda de honra do príncipe. Só não tenho certeza de sua proximidade com o monarca. Então, o que poderia indicar o tipo de ligação entre eles? É aí que Cecília me leva até a tela Independência ou Morte, de Pedro Américo, que reproduz o momento histórico da proclamação da independência. O gênero pintura histórica, a característica principal é justamente a de celebrar de uma maneira absolutamente envolvente e monumental o episódio que se quer retratar. Dom Pedro estancado como o grande fundamento, né? O sólido fundamento, e em volta dele as pessoas estão se acomodando. E quando menos esperava, Cecília me revela a pista que faltava para fechar a minha investigação. Finalmente estou diante do rosto de Miguel de Godoy. Mas como Cecília poderia saber quem é quem na tela de Pedro Américo? Ela me diz que o pintor era bastante cuidadoso ao reproduzir fatos históricos. Com a ajuda das famílias, ele copiou o retrato dos companheiros de Dom Pedro I presentes na proclamação. E elaborou um texto famoso entre os estudiosos da independência chamado O Fato, que justificava os elementos presentes na tela, inclusive citando e localizando Miguel de Godoy. Definitivamente, Miguel de Godoy presenciou o grito de independência do Brasil. A pintura prova que ele não era tão próximo de Dom Pedro quanto imaginávamos. Mas ele estava lá e Dona Belinha vai vibrar com essa informação. Preciso voltar a Guaratinguetá o mais rápido possível. Miguel de Godoy não estava no núcleo central junto a Dom Pedro, porque ele não era um soldado oficial e muito menos seguiu a carreira militar. Então, segundo a Cecília, temos a combinação perfeita. Uma salva de design simples sendo presenteada por Dom Pedro para um aliado civil. Não restam mais dúvidas de que Dona Belinha tem um objeto histórico importantíssimo em suas mãos. E que seus antepassados tiveram um papel importantíssimo no processo de independência do Brasil. Que delícia, Minha hein? filha, vamos sentar. Eu queria que você me contasse tudo que você conseguiu pesquisar sobre o meu antepassado. O trisavô do seu esposo pertencia a um grupo seleto de pessoas que acompanhavam Dom Pedro num momento histórico do Brasil, que foi o momento da independência. Né? Inclusive, ele está retratado no quadro de Pedro Américo chamado Independência ou Morte como testemunha ocular do grito da independência. E Dom Pedro tinha o costume de dar presentes a quem o acompanhava. Então, essa salva pode ser, sim, um presente dado por Dom Pedro ao trisavô do seu esposo. Do meu esposo e também meu tio trisavô. Exatamente. Então, a senhora tem, sem dúvida nenhuma, um objeto histórico na sua casa, pode continuar cuidando dele com todo esse amor, com todo esse carinho. Ai, que bom. Então. Foi uma pesquisa maravilhosa, porque eu cultuo muito a memória. E esta aqui é a memória do Vale. E o Vale colaborou muito com Dom Pedro I para a independência. Interessante.
Nos próximos episódios de Detetives da História, vamos revisitar outros capítulos do passado do Brasil. Investigaremos objetos como o violão que pode ter participado da primeira gravação de samba da história, ou um carro raríssimo que pode ter servido ao presidente Getúlio Vargas, ou ainda um objeto de culto do candomblé que pode ter vindo da África em um navio negreiro. Vamos continuar nossa viagem pela história do Brasil, desvendando estes e outros mistérios. E se você também possui um objeto que pode ter valor histórico, ou conhece um caso mal explicado relacionado a algum evento da nossa história, então você pode ser um detetive da história. Acesse o site e conte pra gente seu caso. Até a próxima!